Segundo aos Coríntios, capítulo 15, 7 a 15. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 7 ao verso 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Ó Pai, eis aqui a tua palavra, e eis aqui o teu povo reunido. Que o Senhor, ó Deus, comunique conosco, através do teu Santo Espírito. Que a tua palavra mexa conosco esta noite, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante de tantas acusações, sem pé e sem cabeça, o apóstolo Paulo se defende, trazendo justificativas que podiam ser constatadas pela igreja de Corinto. Foi o que nós estudamos nas últimas 3 semanas. A primeira justificativa, Paulo alegou que Deus havia dado a ele autoridade sobre os irmãos da igreja de Corinto. E a autoridade era para edificá-los e não para destruí-los. Está aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, 8 e 9. Segunda justificativa de Paulo, ele deixa bem claro que ele atuou na esfera designada por Deus. Ou seja, ele estava ali por mandato de Deus e não por vontade própria. Ele foi obediente à visão de Deus, à ordem de Deus, à comissão de Deus. Terceira justificativa, Paulo deixa bem claro que ele tinha zelo de Deus pela igreja de Corinto. E ele cita uma imagem do Antigo Testamento, em que o pai zelava pela filha, para que a filha casasse em virgem. Da mesma forma que ele zela pela igreja de Corinto, para apresentá-la santa, pura, imaculada, ao único noivo, Jesus Cristo. Quarta justificativa, ele apresentou uma ilustração extraordinária para falar dos falsos apóstolos. Ele reportou ao evento do Éden, dizendo: olha, assim como a serpente enganou Eva, vocês estão também sendo enganados por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Esses homens, à semelhança da serpente, tem Satanás por trás de cada ação, de cada atitude, de cada ação, de cada reação.
Quinto, Paulo dá um pito, uma bronca na igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês não só recebem esses falsos apóstolos, como também sustentam financeiramente o ministério deles. Preste atenção, vocês recebem esses falsos apóstolos na casa de vocês e vocês ainda sustentam financeiramente o ministério deles. Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele começa sofrendo mais acusações ainda. E a primeira acusação está aí, no verso de número 7. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Irmãos, Paulo estava sendo acusado de viver humildemente durante a sua estadia na cidade de Corinto. O que Paulo quer dizer aqui? Está no verso 9, que ele passou por apertos financeiros, ele passou por privações das mais diversas. Só que tinha uma coisa, irmãos, a pobreza de Paulo, as privações de Paulo, gerou escândalo na igreja de Corinto. Afinal de contas, na mente dos membros da igreja de Corinto, um homem de Deus ser pobre, ser humilde, não era uma virtude, era um defeito. O questionamento era mais ou menos este: como fulano pode ser um homem de Deus e passar por tantas provações? Como alguém pode ser um homem de Deus e não ter sequer casa para morar, um camelo para andar, um jegue para andar? Como que um homem de Deus pode viver fazendo tendas para se sustentar? Irmãos, vamos abrir um parêntese aqui. É o pensamento de muitos ainda até hoje. Muitas igrejas por aí relacionam riqueza financeira, material, com as bênçãos de Deus. Se a pessoa não tem riqueza material, ele não é abençoado por Deus. Isso é um ledo engano. Se assim fora, a Europa seria uma bênção e a África uma maldição. E nós sabemos que tem mais crentes em Jesus na África do que na Europa hoje. Tem mais pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus na África do que na Europa. Então, irmãos, isso é um engano, é uma falácia, é uma tremenda de uma mentira. Ostentação não é sinal de bênção material. Olha o que diz Provérbios 13, 7. Há muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. Você conhece algum? É lógico que nós conhecemos. Pessoas que são ricas, pobres. E pessoas que são pobres, mas são ricas. E outra coisa, a cultura grega aferia muita importância ao mestre por aquilo que ele cobrava. Por exemplo, se um orador fosse convidado para vir aqui no Vale do Sol dar uma palestra, se ele cobrasse somente a gasolina, ele era um orador assim, de meia pataca, fraco. Mas se ele cobrasse 10, 15, 20 mil, opa, esse aí é dos bons. Não parece muito com os nossos dias, não? Eu devo ser um pregador meia boca mesmo, porque eu não costumo cobrar nem a gasolina, né? Em alguns casos. Eu devo ser um pregador muito ruim. Já fui no Rio de Janeiro fazer casamento, no centro de convenções da Petrobras, quase que eu morro de fome, porque lembrou todo mundo de menos quem celebrou o casamento. Eu tive que falar com o pai da noiva, pelo amor de Deus, estou com fome, moço. Eu evitei de comer antes do culto por causa do refluxo, mas agora dá, pelo amor de Deus, e em nome de Jesus, traz um pratinho lá.
Então, eles aferiam, eles mediam um bom orador pelo valor que ele cobrava para dar uma palestra. Hoje em dia, irmãos, tem gente que cobra um cachê milionário para pregar um sermão michuruco, ardido, terrível. E outra coisa, irmãos, os falsos mestres convenceram os irmãos de Corinto que Paulo estava menosprezando a igreja, não cobrando absolutamente nada da igreja. Paulo estava dizendo para eles assim: vocês não têm como pagar, vocês não são de nada, um grupo de pobre coitado, então não vou cobrar absolutamente nada de vocês. Aí, irmãos, com um pouco de ironia, Paulo diz: por acaso é pecado não pedir ajuda financeira? Por acaso o meu pecado entre vocês foi não cobrar? Mas que pecado, hein? Paulo aqui está sendo extremamente irônico, irmãos. Extremamente irônico. Agora, irmãos, vocês se lembram que no texto que nós estudamos semana passada, Paulo se apresenta como pai. Várias vezes, durante a carta, Paulo se apresenta como pai dos crentes da igreja de Corinto, porque foi Paulo que evangelizou os crentes lá, os irmãos que depois se converteram. Irmãos, tudo que o pai faz é por amor à família. Um pai amoroso, ele zela pela família. O desejo do pai não é tirar do filho, mas dar ao filho. O desejo do pai é suprir as necessidades dos filhos. Todo pai e toda mãe se sacrifica pelos filhos. Raramente a gente encontra um pai ou uma mãe que não se sacrifica pelos filhos. 99,9% dos pais e das mães se sacrificam pelos filhos. Quantas vezes você e eu deixamos de comprar algo para a gente, para comprar para os nossos filhos? Quantas vezes nós deixamos de fazer algo por nós, para fazermos para os nossos filhos? Não é só quando é criança, mesmo depois que cresce, a gente continua assim com esse pensamento. A gente sabe que quando um filho sofre, a gente sofre dobrado, para ser econômico aqui. A gente sofre muito mais. Quando eu falo filho, eu estou falando neto, bisneto, sobrinhos, em vários casos. Entendeu, irmãos? E outra coisa, um pai amoroso, ele não coloca fardos sobre os filhos. Pelo contrário, ele tenta carregar os fardos dos filhos. Um pai zeloso, ele se sacrifica pelos filhos. E um pastor zeloso também não quer viver às custas da ovelha, mas ele quer viver para abençoar as ovelhas. Paulo não era aquele tipo de pastor que era interessado naquilo que a ovelha tinha para lhe dar. Ele tinha interesse na ovelha, na pessoa. Hoje em dia, irmãos, há falsos pastores, falsos padres, que querem a lã das ovelhas e as carnes, mas não as ovelhas. Eles não querem passar sabão de coco para limpar a lã da ovelha, ele não quer tirar os carrapichos, ele não quer dar vermífugo, ele quer apenas tirar a lã, tirar a carne, e se der para aproveitar, ele aproveita até o berro. Até o berro. Mas Paulo não era este tipo de pastor. Pelo contrário, Paulo era um pastor zeloso, amoroso. Paulo não era o bom pastor, está certo? O bom pastor é Jesus Cristo. Mas Paulo é um bom pastor. Essa semana, eu preguei lá na Ultimato. Aí o pessoal falou assim, olha, melhor para apresentar o Geraldo Márcio é a Lúcia, que é membro da igreja. A Lúcia, olha, Geraldo Márcio, entre tantas coisas, ele é um bom pastor. Falei, correto. Se ela falasse o bom pastor, ela estaria cometendo ali um sacrilégio. Se ela acha um bom pastor, estou falando correto na visão dela, não sei nem se eu sou.
mas ela apresentou, ele é um bom pastor. É o máximo que a gente consegue chegar. Paulo era um bom pastor, um ótimo pastor, mas não era o bom pastor. Este artigo aí definido é só Jesus. Ele é o bom pastor. Quer ver? Paulo cometeu falhas. Entre elas, ele foi intransigente com João Marcos, um jovem que estava na missão juntamente com ele e Barnabé, mas por um motivo que nós não sabemos, ele voltou para casa, depois ele queria retornar à missão juntamente com Paulo e Barnabé. Paulo não o aceitou de volta. Isso criou uma cisana, uma divisão, a ponto de Barnabé e Paulo romperem. Aí Barnabé e Marcos formam uma dupla de missionários e Paulo e Silas outra dupla de missionários. Ora que Deus usa até mesmo as nossas insensatez. Aí no fim da vida, irmãos, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, na sua última carta, Paulo diz assim: traz-me São Marcos, que é muito útil. Paulo com a cabecinha branca, igual do nosso irmão Pedro ali já, entendeu? Isso não quer dizer que tem outros aqui cabeça branca, né? Tem uns aqui que não vão ficar de cabeça branca, não é? Graças a Deus, vai cair antes, né? Mas Paulo está lá, de cabeça branca. Mas fala que Paulo é calvo, né? Talvez nem cabeça branca, mas ele está lá pedindo a presença de João Marcos. Aí, irmãos, Paulo se defende, ele diz o seguinte: olha, eu não cobrei salário de vocês, porque eu não queria ser pesado para vocês. Olha comigo aí, o verso 8 e o verso 9. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Irmãos, preste atenção que Paulo não fazia do ministério uma profissão, nem um meio de enriquecimento. Paulo diz: olha, eu trabalhei entre vocês, eu fiz tendas, até que chegou uma oferta da Macedônia, aí sim, eu parei de fazer tendas e dediquei exclusivamente ao ministério. Quando Paulo usa a palavra que despojei outras igrejas, Paulo também está sendo um pouco irônico. Vocês se lembram que eu adverti os irmãos que o capítulo 11, 12, 13, 14, Paulo está irônico o tempo inteiro? De novo, ele está usando uma expressão irônica, uma hipérbole, uma linguagem bem exagerada. Significa explorar, ou até mesmo roubar. Paulo está dizendo assim: olha, para cuidar de vocês, eu acabei roubando outras igrejas. Eu acabei explorando outras igrejas. Notem que Paulo aqui está dando outro pito, chamando a atenção da igreja de Corinto. Despojei. Quando a Bíblia diz que nós devemos despojar do velho homem, diz o quê? Nós devemos tirar. É a ideia de tirar a roupa para revestir, vestir de Cristo. É despir, roubar, tirar. Irmãos, a pergunta é: Paulo era favorável que se pagasse o obreiro? É claro que era. Quer ver, irmãos, para não ficar dúvida quanto a isso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios e vamos ler quase o capítulo todo aí. 1 Coríntios, capítulo 9. Para a mesma igreja, tá? A partir do verso 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Está vendo, irmãos, as qualificações do apóstolo? Ele viu Jesus. Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos,
e os irmãos do Senhor e Cefas, ou seja, os irmãos de Jesus, e Pedro levava as esposas quando ia evangelizar, e outros irmãos também. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Só eu e Barnabé que temos que trabalhar de dia e pregar à noite? Quem jamais vai à guerra? Olha as figuras que ele usa. Primeiro, a do soldado. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Nenhum soldado vai à guerra do seu próprio bolso. Alguém financia. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? É claro que come. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? É claro que se alimenta. Ele usa a figura do lavrador, do soldado e do pastor. Porventura falo isso como homem ou não o diz a lei? Paulo está dizendo, não estou falando como da carne, não estou falando porque a lei diz isso. Porque na lei de Moisés está escrito, não matarás a boca ao boi, enquanto pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? É claro que não. Está dizendo o seguinte, olha, não amarre a boca do boi enquanto ele está trabalhando, deixa ele comer um pouquinho. Mas não era de boi que Moisés está falando, era dos levitas, que eram sustentados pelas outras 11 tribos, porque os levitas não receberam herança, mas eles recebiam salário das outras tribos. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Agora o verso 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Perceberam que Paulo não é contra o salário pastoral, pelo contrário, ele manda que a igreja pague o salário do seu líder. Agora, irmãos, Paulo abriu mão durante o tempo em que pastoreava a igreja de Corinto, mas ele aceitou das outras igrejas. Agora, irmãos, por que Paulo abriu mão? Primeiro, por amor ao evangelho. Segundo, por amor aos pecadores. E terceiro, por amor a si mesmo. Por quê, irmãos? Eles estavam acusando Paulo no início de mercenário. Paulo foi acusado de tudo que você pensar. Entre tantas acusações, a de mercenário, de alguém que estava interessado no dinheiro do pessoal. Por isso, Paulo abre totalmente a mão do salário pastoral. Aí, irmãos, chegam as ofertas da Macedônia por meio de Silas e Timóteo. Está em Atos 18, 5. Projeta para mim, Gabriel. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou o quê? Totalmente testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Agora, por gentileza, Gabriel, nessa mesma toada, Filipenses 4,15. E sabeis também vós, ó Filipenses, quando no início do Evangelho, quando parti para Macedônia, onde Paulo estava? Na região da Macedônia. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então, irmãos, Paulo recebe esta oferta, basta você ler o capítulo 18 todo, do livro dos Atos dos Apóstolos. Aí Paulo tinha como se manter. Aí Paulo para de fazer tendas e dedica-se tempo integral a anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aqui eu quero abrir um parêntese. Eu vou falar isso aqui, mas pelo amor de Deus, não me entenda mal. Não quero ser mal entendido aqui. Se você tiver qualquer dúvida quanto a isso, você pode me perguntar na porta. Eu, durante muitos anos, eu trabalhei praticamente de graça nesta igreja. Talvez uns 15 anos, né, Pedro? Quase, né? Meio salário, um salário no máximo. O pastor auxiliar ganhava 2 vezes mais do que eu, quase. Hoje eu ganho o salário de pastor mesmo. Isso deu uns 2 anos. Pode falar, uns 2 anos. Uns 3 anos, né? Mas eu ganhei, porque a igreja não tinha condições, eu nunca reivindiquei, a igreja sempre quis
Eu nunca cheguei perto da igreja e falei assim, olha, me dá um momento. Eles que foram chegando até o que eu ganho hoje. Até eu pedi para ele, eu não quero mais do que isso, porque agora já ficaria meio alto demais. Então tá bom o que eu ganho. Não vou falar valor aqui, mas você vai ver no fim do ano quanto é. Não é ruim, mas não é o maior salário também não, viu, irmão? Da região não, está longe de sê-lo. Mas por muitos anos, a igreja não tinha como, ou mantinha seminarista, ou me pagava, ou construía, ou me pagava, ou fazia isso, ou me pagava. Maria José e eu, nós fazíamos bazares para manter a congregação de São Miguel do Anta, que tinha mais de, São Nova Viçosa, que tinha mais de 50 crianças e 20 adultos. Então, a gente não faz, no meu caso eu não fiz, porque a igreja estava me criticando, me chamando de mercenário, é porque eu vi a situação da igreja, e também eu trabalho, eu tinha como me sustentar. Então, durante muito tempo a gente pôde fazer isso, mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Agora, salário, o obreiro não é dono da igreja, não é ele que decide o que ele vai ganhar, é o conselho da igreja que decide. Os irmãos que decidem. Talvez no final do ano vocês possam achar que eu estou ganhando muito. Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas, entendeu? Que eu vou fazer até um apelo daqui uns dias. Quem quer melhorar o salário, eu vou vir aqui à frente também, para receber uma oração, entendeu? Então, deixar bem claro, irmãos, que pastor não é ele que faz o salário dele, é a igreja que decide. É a igreja que combina, é a tesoureira que paga, não é ele que vai lá no caixa e tira. A tesoureira deposita e ele assina recibo. Hoje, todos os obreiros da igreja vão assinar um contrato de trabalho aqui na igreja. Inclusive eu, o meu você não fez ainda não, né, Aline? Depois tem que fazer, tá bom? Vamos lá, irmãos. Aí Paulo passa a fazer uma defesa mais consistente. Você já teve momentos na sua vida que você se defendeu de uma forma mais leve, mas depois você intensificou a sua defesa? Não é bem assim não, você intensifica. Paulo dá um intensificado na defesa dele. Olha comigo aí, verso 10 a 12. Volta para o texto lá, por favor. Aqui é sermão expositivo, é a exposição da palavra. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo, Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Então, irmãos, os algozes do apóstolo Paulo queriam transformar a glória, não no sentido de adoração, de Paulo, em pecado. Certo? Eles queriam transformar a glória de Paulo em pecado. Aí Paulo faz 3 defesas aí. Primeiro, Paulo deixa bem claro que ninguém iria tirar essa glória, ou seja, o fato dele não ter recebido salário pastoral da igreja de Corinto. Para ele era uma glória. Vocês estão me chamando, muitos de vocês me chamaram de interesseiro, de mercenário. Olha, não sou, não recebi nada de vocês. E olha que eu tinha direito, mas eu fiz questão de não receber. Essa glória ninguém tira de mim. Ninguém vai poder me chamar de mercenário. Essa é a primeira defesa. Segunda, irmãos, ele invoca o próprio Deus como sua testemunha. Testemunha de quê, irmãos? Leia o texto aí, por favor, olha aí. Olha o versículo 11. Pode falar. Paulo invoca Deus como testemunha de quê? Do amor que ele tinha pelos irmãos. Paulo está dizendo, olha, a minha primeira motivação foi o amor que eu tenho por vocês. Eu não queria escandalizar vocês. Eu não queria perder vocês. Por isso que eu abri mão do salário pastoral. Aí, irmãos, Paulo faz algo que poucos de nós podemos fazer, é invocar Deus como testemunha. Eu não estou dizendo que é errado você fazer isso não, mas cuidado como você fazer. Tenha muita certeza do que você está falando. Paulo diz que Deus é testemunha do amor que ele sente pelos irmãos da igreja de Corinto. Paulo está dizendo, em outras palavras, que qual a motivação dele para pregar o evangelho? Qual é a motivação para ele insistir tanto, escrevendo 4 cartas,
sendo que 2 se perderam. Qual era a motivação dele escrever 4 cartas? O amor. Qual era a motivação para Paulo insistir tanto com os irmãos de Corinto? O amor que ele tinha pela igreja. Irmãos, de novo a figura do pai. Irmãos, quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Tem hora que a gente fica vendo um menino muito mal criado, o pai vem falar com a gente, tu fala, deixa para lá, mas a gente sabe que não vai deixar. Não vai. Por isso que lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz que o amor é paciente, é benigno, o amor tudo pode, tudo crê e tudo espera. Quem ama espera que vai dar certo. Sofre, crê que algo de bom vai acontecer. E o filho pode aprontar, o filho pode fazer isso, mas é meu filho, é minha filha, dá licença. E é assim mesmo, louvado seja Deus, e que seja assim mesmo. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. De jeito nenhum. E Paulo se apresenta como um pai que se preocupa com os seus filhos. Paulo, irmãos, não humilhava os crentes com essa atitude, mas os exaltava. Não é falta de amor, mas é abnegação. Abnegar de determinada coisa em prol do outro. É isso que Paulo está fazendo. Isso é prova de afeto e não de humilhação. Terceiro, Paulo, é claro, revela que havia se gloriado em não ter recebido o salário de Corinto para eliminar qualquer oportunidade de os falsos profetas receberem dinheiro também. Primeiro, irmãos, Paulo deixou bem claro que não recebeu para que ninguém o acusasse de mercenário. Segundo, por amor. Mas terceiro, Paulo tinha um medo. Qual era o medo? Olha o verso 12 comigo. Novamente. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Irmãos, Paulo estava com medo de algo que estava acontecendo, infelizmente, na igreja de Corinto. Eu abri mão de receber de vocês, porque vocês estavam me vendo como mercenário, mas vocês estão dando dinheiro para este povo. Eu não recebi de vocês para que eles, a semelhança do que eu fiz, fizessem o mesmo também. Mas eles não abriram mão disso. Vocês se lembram que Jesus fala da diferença do pastor por mercenário? O mercenário, quando vira o lobo, o que ele faz? Ele foge, ele larga as ovelhas. O pastor defende as ovelhas. Paulo abre mão de dinheiro para não gerar escândalo. Esses falsos profetas tiram dinheiro e pior, querem gerar escândalo no ministério do apóstolo Paulo. Isso que é duro. Agora, irmãos, Paulo não somente recebe acusações, mas Paulo faz acusações seríssimas. Olha comigo do verso 13 ao verso 15. Eu tenho aqui 12 minutos para terminar. Espero que dê tempo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Irmãos, Paulo acusa esses obreiros de serem o quê, irmãos? Falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres. Irmãos, uma pessoa uma vez aqui dessa igreja, ela é membro dessa igreja até hoje, ela foi até o pastor Elben e disse o seguinte: pastor, eu gosto muito de Geraldo Márcio, eu não quero sair do Vale do Sol de jeito nenhum, mas o que me incomoda nele é que ele dá nome aos pastores.
Ele fala mal de Edir Macedo, ele fala mal de R.R. Soares, eu gosto muito dele. Ele fala mal de Valdomiro Santiago, ele fala mal do Malafaia, ele fala mal de todo mundo. O que o senhor acha, pastor El? Eu falei assim, olha, eu acho Geraldo corajoso. Corajoso, porque eu não tenho coragem de falar isso, mas devia. Eu dou nome aos bois. Eu não tenho problema com isso. Irmãos, vocês perceberam que Paulo, ele não sacrificava a verdade em nome da unidade? Quantos de nós queremos sacrificar a verdade em nome da unidade? Por exemplo, muitos pastores não querem falar hoje que votar em candidatos que apoiam aborto é errado, porque não quer ficar mal com um determinado grupo da igreja. Não quer falar que votar em candidatos que defendem ideologia de gênero, defendem roubo de celular, isso é errado. Não, eles querem ficar bem com a comunidade. Eu não estou nem aí. Eu quero ser bíblico. Eu não quero unidade fora da verdade. Não existe unidade fora da verdade. Eu não tenho nenhuma unidade com Mormon, com Testemunho de Jeová. Eu não tenho nenhuma unidade com alguns expoentes da teologia da missão integral, nem da teologia da libertação, nem tampouco da prosperidade. Eu não tenho nada com esses caras. Com Ed René Esquisites, com Caio Fábio, não tenho nada com esses caras, não tenho mesmo. Não morro de amores por eles, pelo contrário, eles fazem um desserviço para o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos sacrificar a unidade, a verdade, para adquirirmos unidade. É aquele pai que concorda com tudo que o filho faz, só para não ter briga em casa. Vamos rolar na poeira, no asfalto, na pedra, vamos esfolar um ao outro. Depois a gente resolve. Mas não vou concordar com você não, meu filho. Nem você, minha filha. Não vou, não. Eu não entro aqui na casa do senhor mais. O problema é seu, meu amor. Eu vou sofrer muito, mas o problema é seu. A gente não pode, irmãos. Em nome de uma pseudo-unidade. Isso não é unidade, isso é covardia. Isso é covardia. Quando nós abrimos mão de princípios para dar bem com um e com o outro, isso é covardia. Outro dia eu encontrei com uma psicóloga, que ela é chefe da divisão do psicossocial da UFV. Ela é uma católica fervorosa. Ela está quebrando o pau lá dentro da universidade, porque ela não está abrindo mão de certos princípios. Ela e o marido, que é professor universitário, do meu departamento, eles não abrem mão. E ela falou assim, Geraldo, pelo amor de Deus, vamos nos unir, pelo menos nisso, Geraldo, para nós não abrirmos mão de princípios aqui dentro da universidade. Se for preciso, Geraldo, vamos perder o emprego, eu quero ajuda sua. Marcela está do meu lado. Hoje tem tiranos mandando nessa universidade aqui. Hoje tem a ditadura implantada em vários departamentos dentro dessa universidade aqui. Hoje se chama de luz as trevas, de amargo, de doce aquilo que é amargo. Ela quase que chorando, ela ficou uma meia hora conversando comigo. Eu concordei plenamente com ela. Irmãos, o verbo aí, que está aí no texto aí, não é admirar que o próprio Satanás transforma em anjo de luz, significa que o diabo não é anjo de luz. Ele se transforma, ele muda a forma para enganar as pessoas. Significa, eles se passam por, eles se apresentam como, em algumas traduções, eles são como iscas para peixes. Irmãos, quem se passa, quem se apresenta, e quem como isca de peixe aqui? Os ministros de Satanás, os falsos profetas. Se Satanás tem poder de transformar em anjo de luz, o texto vai dizer assim, não é muito, pois, que os seus próprios servos, que a palavra ministro aqui, se transformem em ministros de justiça. Agora, irmãos, preste atenção. Notem que há aqui, por parte de Paulo, uma ideia muito interessante. Por fora, aparentemente, eles são o quê? Justos, piedosos. Nós estamos assistindo uma série, Em Nome do Céu, que conta a história de um grupo Mormon lá dos Estados Unidos. Irmãos, eu comecei a série encantado com a forma, com a família, com o que a família vivia.
Não vou falar mais nada, não, senão conto a série. Mas aí você vai vendo o que vai acontecendo. Irmão, só tem casca. Irmãos, imagine você, chega na sua casa, uma caixinha, bem encapada, com aquele laço lindo amarrado em cima. Seja honesto, você vai ficar o quê? Curioso, para o bem ou para o mal? Agora, quando chega uma carta do Detran, você já quer abrir pensando que já é multa, alguma coisa assim. Mas chega você não vai ficar aí com expectativa, Adriano? Mas e se tiver ali dentro um cocô de cavalo? Ainda pelo menos dá para usar como adubo, mas foi de gente. Irmãos, a gente fica tão apegado na embalagem que a gente esquece o conteúdo. Esses falsos pastores, eles se apresentavam como ministros da justiça. Olha como é bonito. Você que está vivendo aí na Pindaíba, que está pagando aluguel, venha aqui para a sexta-feira da vitória plena. Deus quer te abençoar, é claro que Deus quer abençoar. Agora, dê o melhor que você tem. Aí, se você não tiver cuidado, você sai de lá até sem vale transporte. Você volta a pé, 30 quilômetros para casa. Não é mais fácil a igreja falar assim, hoje, vê, irmãos, se você é membro aqui da nossa igreja, a Bíblia diz que nós temos que cuidar dos pobres da nossa igreja. Se você está com o aluguel atrasado, venha, nós vamos pagar o aluguel para você. Nós vamos ensinar alguém, nós vamos arrumar alguém para ensinar você a administrar as suas finanças. Vem aqui, nós vamos ajudar você, a Roseli é formada em economia, a Rita, nós vamos ajudar a Fora Obreira. Vem cá, nós vamos te ajudar. Eu vou pedir o Lúcio para ir na sua casa para ver se a coisa está feia mesmo. Nós vamos lá, Pedro e eu, nós vamos à noite lá para expulsar o capeta lá, quebrar o seu cartão de crédito, né? Não é, porque capeta de vez em quando é cartão de crédito, né? Não vem achar que capeta é cartão de crédito mesmo, esse cartão de crédito é terrível. Uma época eu estava comprando tanto, eu estava sem dívida, nunca fui ter dívida não. O que eu fiz, Moisés? Quebrei o capeta, em vários pedaços. Aí falei, Moisés, de vez em quando eu vou pedir o seu cartão, de vez em quando tenta me negar, mas não nega não, mas tenta me negar, se eu aceitar, ela nega. Aí ela falou, aí eu não comprava. Eu estava comprando 20 livros, tinha esse mês, ainda eu compro uns 5 todo mês ainda. Mas está tranquilo, mas olha, deu problema, quebra. Pronto. Irmãos, esses homens conseguiam se disfarçar em apóstolos de Cristo. Irmãos, uma vez veio um rapaz aqui, olha, há 25 anos atrás, não, 95, 27 anos atrás, está certa a matemática aí? Ajuda o pessoal da área. 2002, 27 anos atrás, certo? Isso, 27 anos atrás. Ele chegou aqui, que eu sou da igreja metodista, morou? Olha, Jesus me resgatou, uma fala mais ou menos assim. Agora estou vendendo lanche ali perto ali da ferrovia ali, garoto. Então, uma conversa assim, mais ou menos. Não gostei do cabra. Eu não sei se vocês lembram, talvez os que pisaram no barro da Arca de Noé, aí devem lembrar. Um cara que estava colocando sangue dentro do ketchup e ele estava com AIDS. Quem lembra desse caso aqui em Viçosa? Você lembra, Zé? Você lembra ali? Andina? O cara estava colocando sangue e ele estava com AIDS. Termina, irmãos. Um casal de missionários trabalhou durante muitos e muitos anos no Egito. E eles agora, já velhos, estavam retornando para casa, para a terra natal. E nessa mesma época, um caçador muito famoso tinha ido no Egito, estava regressando no mesmo barco. Quando o barco estava aportando, aquele casal de missionários viu uma multidão de gente. Logo, eles pensaram o seguinte, puxa vida, deve ser a nossa igreja, os nossos familiares, aquelas pessoas que nós trocamos cartas durante anos e anos, falando do nosso ministério. Eles vieram aqui nos receber, banda de música, aplauso e por aí em diante. Lê do engano. Não tinha uma pessoa sequer esperando por aquele casal de missionários.
Eles estavam esperando pelo caçador muito famoso. Aí, irmãos, a esposa do missionário disse: não é justo. O caçador volta para casa depois de uma temporada caçando, e o país inteiro vai recebê-lo. Nós dois voltamos para casa depois de anos de serviço ao Senhor, e nem uma viva alma para nos recepcionar. A resposta da esposa não podia ser mais acertada. Não se esqueça, meu amor, nós ainda não estamos em casa. Vocês entenderam? É que é o seguinte: nós ainda não chegamos em casa. Nós vamos chegar em casa, vai ter um coral de anjos nos recebendo, o Senhor Jesus nos recebendo, mas quando nós chegarmos lá, não pense nas recompensas, irmãos, aqui da terra. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sirva a Deus independentemente de qualquer coisa, irmãos. Olha, ninguém reconhece o seu trabalho, não se preocupe, Deus reconhece. Ninguém te aplaude, os anjos aplaudem. Os anjos glorificam o seu nome diante do Senhor. Irmãos, eu queria que nós terminássemos lendo Isaías 69, 6 juntos. Desculpa, Salmo 69, 6. Tem um cânticozinho, uma frase que nós aprendemos aqui, mas eu acho que nós já esquecemos. É uma frase cantada pelo reverendo Francisco Leonardo, a partir desse texto. Vamos ler juntos essa oração, de pé. 69, 6. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Mais uma vez. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Amém. A musiquinha do Francisco Leonardo era mais ou menos assim: que não sejam envergonhados os que esperam no Senhor. Vamos lá. Que não sejam envergonhados os que esperam no Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o ministério poderoso do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.